Então, mais um vídeo de perguntas e respostas com o Jordelê. Eu vou E com o começar Robson. e com o Robson, fazendo as perguntas e, às vezes, dando uns palpites e Jordelê respondendo. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma prece. É uma prece que eu garimpei da internet, tem a ver com os próximos vídeos, mas é uma evocação pela saúde. Muitas pessoas doentes essa semana, né, inclusive familiares nossos, tal, então decidi começar a gravação com essa prece, certo? Ela é direcionada a São Camilo, que é considerado o padroeiro, né, da cura. Então, é uma oração que está no livro Cirurgias Espirituais, da Lei de Oliveira, e ela declina assim: Piedosíssimo São Camilo, que chamado por Deus para ser o amigo dos pobres enfermos, consagrastes a vida inteira a assisti-los e confortá-los. Contemplai do céu os que vos invocam, confiados no vosso auxílio. Doenças da alma e do corpo fazem de nossa pobre existência um acúmulo de misérias que tornam triste e doloroso esse exílio terreno. Aliviai-nos em nossas enfermidades, obtende-nos a santa resignação às disposições divinas, e na hora inevitável da morte, confortai o nosso coração com as esperanças imortais da beatífica eternidade. São Camilo de Leles, rogai por nós. É uma prece que claramente tem fundo católico, mas era utilizada no local que é o Centro Espírita Jesus Nazareno. Então, logo nós vamos voltar nesse assunto, né? Claro. Mas muito bem. Indo para as perguntas que os internautas deixaram no nosso chat, né? Uma pergunta muito simples, mas que, dependendo do tipo de profundidade da resposta, pode se tornar bastante complexa. É Wi-Fi na cozinha, que a pessoa que fez a pergunta colocou assim: o mentor poderia nos falar sobre anjos? Não sei se o mentor está aí, mas com certeza nós podemos falar algumas coisas, né? Claro, claro. A espiritualidade sempre está junto da gente, né? Independente de onde nós estejamos, a espiritualidade sempre está conosco. No vale das sombras, eles nos iluminam. No vale das alegrias, eles nos abraçam. No vale das perdições, eles nos protegem. É assim que sempre funciona. A alegoria que foi dada em relação aos santos, ele provém ainda de outras crenças religiosas. Quando ainda existia e reinava, de uma certa forma, ainda é de forma escondida, né? O politeísmo. Então, existiam inúmeros deuses, mas sobre os deuses existia um Deus maior. Depois, com o passar dos anos, dos estudos, as inúmeras tentativas de consolidar o monoteísmo, e Jesus foi um dos ângulos, das pedras angulares nisso, assim como Akenaton, né? E no Antigo Egito, nós pegamos e vemos que, com o passar do tempo, uma filosofia política, religiosa, abraça, né, envolve um conceito libertador. Porque veja que nós ainda hoje pensamos a religião do Cristo, a religião, a igreja que Jesus construiu. Na verdade, Jesus não construiu nada. Ele não tinha altares, ele não tinha nada, nada, né? Uma pedra que ele levasse, ali ele fazia. O Sermão do Monte foi em cima de uma pedra, né? Não foi, foi em cima de uma pedra, no morro, numa pedra. Então, embaixo, e há relatos que seja embaixo de uma árvore também, né? Mas isso é uma outra história. Mas Jesus também acabou nos mostrando a importância de ter seres ao seu redor, encarnados, e também seres
de luz, quando ele trazia os mensageiros, né, que seriam pilares e que seriam sustentações. Quando as filosofias políticas abraçaram e envolveram por completo aquele conceito libertador que era só amor, ou seja, tudo o que nós tínhamos vivido até então, Jesus resumiu numa única palavra: Deus é amor. E hoje nós sabemos, a ciência, inclusive a mecânica quântica, fala do todo, e que o todo, a única energia que vibra seria o amor. Né? E, bem, mas aí não fugindo. Diante disso, precisava-se criar hierarquias, porque uma dominação política social, ela existe hierarquias. Nós fomos abraçados por um conceito de exército ao longo de nossa existência. Né? A gente vê os bárbaros, a gente vem vindo, sempre tem uma questão de hierarquia. Então, e a espiritualidade vê a hierarquia não como poder, mas como níveis morais. Então, conforme vai subindo o nosso nível moral, nós vamos nos elevando em relação àqueles que ainda permanecem presos na ignorância. E veja que, quando eu me refiro à ignorância, eu não estou falando de conhecimentos em si. Eu estou falando apenas de moralidade, que é aquilo que nos prende aqui. Então, diante dessas hierarquias, começou-se a criar que o padre era quem tinha poder sobre o povo. Mas o bispo tinha sobre o padre, o arcebispo sobre os outros, e assim o cardeal sobre os outros, o papa sobre todos. Né? Então foi se criando dessa forma, assim como as imagens de deuses, né? O santo disso, o santo daquilo, e foi se criando imagem. Porém, ficou uma lacuna muito grande, porque este Deus que era puro amor, ele entrava em conflito direto com o Deus da guerra que muitas crenças possuíam. Então, o que se inventa? Alguém que caiu, alguém que era iluminado e que caiu. Então, há o anjo que caiu. Aí inventaram Lúcifer. Né? Não é que inventaram Lúcifer, inventaram o anjo caído. Não inventaram, criou-se o anjo caído. Por quê? Porque era um ser extremamente evoluído para as condições atuais que era o nosso ambiente aqui, o nosso habitat terreno. Então, qualquer ser mais evoluído já nos intimida. Se nós formos conversar de ciência, de medicina aqui, de psiquiatria, eu vou ficar coado na frente do Robson, porque o conhecimento dele vai me engolir. Agora, se ele usar esse conhecimento com sabedoria, com amor e com respeito, ele não vai me engolir, ele vai me elevar. Então, nesse ponto, criou-se os anjos de luz e os anjos do mal. É o anjo caído, aquele que era anjo, que era luz e que virou mal, né? Que dominou pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. Diante disso, criou-se uma série de outros fatores. Jordelei, mas é que as inúmeras aparições de Nossa Senhora sempre tinha as auréolas luminosas, as asas. Bem, isso a espiritualidade já vem nos explicando há muito. Veja que um corpo luminoso de um espírito esclarecido produz muita irradiação luminosa. E quando nós conseguimos, por exemplo, através da materialização de um espírito, porque o que ocorreu das manifestações, essas visuais, foram materializações espirituais. Algumas daquelas pessoas que ali estavam, ou uma delas, por exemplo, as 3 crianças de Fátima, um deles, e eu não posso falar qual deles é, porque não tem essa permissão, era ectoplásmico. Ele doava muito ectoplasma. E ele que gerava as manifestações. Assim como em Jesus, é engraçado que as principais manifestações de Jesus, todas, Madalena estava junto. Madalena era a médium que doava aquele ectoplasma todo para a materialização de Jesus.
Mas, bem, não vamos reinventar a história, porque está linda assim, do jeito que está. Então, no instante que começou a aparecer aqueles seres luminosos, onde o corpo, porque eles precisavam materializar o corpo, mas não tinha como esconder a luz, automaticamente aquela grande quantidade luminosa mostrava-se como asas, até porque estavam flutuando. E a nossa imaginação é muito grande, porque não se sabia explicar muito. Então se dizia, tinha uma pessoa, uma senhora, uma mulher flutuando que falava isso, e junto dela inúmeros outros seres com asas. Pareciam, provavelmente falaram, pareciam asas, né, porque eram coisas luminosas. E então começou o processo dos anjos. Mas também em outras teorias, né, outras filosofias, cria-se uma outra hierarquia, né, que é do terreno ao esclarecido, ao anjo, ao arcanjo e ao Cristo, e assim vai indo. Essas hierarquias, veja que são nomes necessários para nós, os encarnados, porque para eles não é. Existe também uma teoria que diz que Jesus, quando veio para cá, ele era um anjo planetário. Então, veja, desse ponto nós veríamos que depois de chegar no limite, ainda começa tudo de novo. E que após a reencarnação dele, ele teria passado a arcanjo planetário. Mas isso são só informações que eu sei que existem, eu não estou dizendo que é. O que para mim é muito importante a gente saber é que a espiritualidade, quanto mais esclarecida for, menos ela vai gostar destas terminologias. Porque quando nós vemos os nossos benfeitores espirituais, eu brinco muito, você sabe o quanto eu brinco com o Oikenase, com o Lázaro, né? O Lázaro que eu chamo de Acedume, o Oikenase que eu chamo do Tiwoi, né? Por quê? Mas é uma maneira muito carinhosa que eu uso com eles, mas eu não, Deus o livre ofendê-los, até porque eu não conseguiria. Mas quando eles se manifestam na sua plenitude amorosa, cega os nossos olhos, cega os olhos. E aí, como não pensar na pequenez que eu sou de estar de frente de um anjo, né? Mesmo sabendo que ele não suporta a ideia de dizer, ai meu anjo. Ele fica louco quando eu faço com essas brincadeiras, porque ele diz que ele não é anjo, que ele é apenas um irmão desencarnado. Ele disse, desde quando que anjo tem pendências para resolver, né? E eu disse, tá, mas e o teu protetor espiritual é anjo? E ele disse, desde quando que ele é anjo se ele ainda tem pendências para resolver? Aí ele aponta para ele, e assim vai indo. Veja, a simplicidade e a humildade desses espíritos. Então, a hierarquia é nossa. Não tem problema em chamá-los de anjo. Não tem problema em chamarmos do que quisermos. Quisermos chamar de Arcanjo Miguel, de Miguel, né? O que importa é a fé que você tem e que você deposita naquele pedido, naquela invocação que você está fazendo. É uma ótima explicação, né? Acho muito bonito dessa explicação, no meio dessa escala. A gente olha para o primitivo, até para os animais, nós somos os anjos, né? Então, nós temos uma responsabilidade de proteger, não só ficar nessa postura de, ai, me protege, ai, coitado de mim. Nós já temos ferramentas para auxiliar na evolução de muitos seres, né? E quem nos colocou essa responsabilidade foi Chico Xavier, né? Nós estamos para os animais como os anjos estão para nós. Muito bem. Então, tem uma pergunta que é parecida com outra, mas eu acho que sempre que tem esse tipo de dúvida, é importante a gente esmiuçar, até para as pessoas repetirem e gravarem essa informação na cabeça, que é sobre a presença de espíritos no Evangelho. Então, a Vitória Letras dá o seguinte depoimento.
Eu faço o evangelho no lar, terças e quartas, vivo só, leio e oro para os encarnados, mais encarnados que me acompanham. Você já viu esse depoimento? Não, não vi. Eu também acho que não. Nas orações, não os vejo, mas sei que estão lá aprendendo e agradecendo sempre comigo. Então, ela está dizendo que ela tem uma percepção de terem desencarnados com ela durante o Evangelho. E aí ela tem uma Sim. preocupação, né? O que eu leio e rezo nas orações com e para eles, será que faço bem e eles não me fazem mal? Uau, coisa boa quando começam os despertares mediúnicos com as tarefas mediúnicas que nós assumimos. Com isso, minha querida Vitória, não estou te assustando, por favor. Longe disso. Apenas e te incentivando a continuar cada vez mais. Hoje de manhã, eu conversava com um amigo, se chama Reinaldo. E ele falava que o medo dele de desenvolver a espiritualidade é que, mas Jordelei, daqui um pouco eu também vou ter um contato maior com a parte negativa. E eu disse a ele, não se preocupe com a parte negativa. Tem muito mais coisas positivas do que a negativa. Veja que, Vitória, eu vou dar um exemplo, talvez esdrúxulo, mas é a realidade, tá? Quando nós queremos trocar de carro, então a gente olha um carro e diz, eu gostei de tal carro. Então a gente vai para a rua ou vai para a estrada e parece que a população inteira resolveu comprar aquele carro, porque passa muitos carros iguais àquele. Ou, eu estou pensando, isso eu sei porque aconteceu nas vezes, eu vou ser pai. Então foi o período que eu mais vi pessoas grávidas na vida. Então a nossa atenção é virada para algum ponto. O trabalho da espiritualidade, ele não muda em nada. Quando nós não fazemos o evangelho, ou a prática de orações, ou a prática de leituras, ou o estudo, nós estamos nos colocando à margem de uma energia padronizada com o dia a dia, com aquilo que nós vivemos de bom, com aquilo que nós vivemos de mais ou menos bom. Ou seja, é uma média baixa de vibração. Apenas é a vida deixando a vida viver, né? Quando nós pensamos em mudar esta vibração e fazemos uso da prática da oração, da meditação, da leitura, ou seja, tudo que já foi citado anteriormente, quer dizer que nós não estamos mais conformes com aquela média. Nós queremos alterar a média. E para alterar essa média vibracional, nós teremos que mexer, primeiramente, interna, o nosso interior. Depois que nós mexemos o nosso interior e que aquilo fica cristalizado em nós, ou seja, torna-se uma necessidade, aquela prática, é como aquela teoria. Tudo agora é 21 dias, né? Uma dieta para funcionar 21 dias, um treino para funcionar 21 dias, o emagrecimento melhora depois de 21 dias, tudo é 21 dias. Mas tem um porquê esse ciclo de 21 dias. Mas, para nós, a oração é diferente, porque nós aprendemos a viver mais leves de pós-oração. E aí a gente não aceita mais aquela média anterior. Só que no instante que nós nos mantemos em outra média, não quer dizer que nós expulsamos todas as vibrações anteriores. Não, expulsar não, transmutamos, né? Deixa eu corrigir o verbo. Porque aqui nós não estamos expulsando nada, a gente está transformando. Nós não conseguimos transformar tudo, porque até naquele primeiro momento a gente só está tentando a autotransformação. Então, quando a autotransformação começa a se mover, todas aquelas energias que antes eram parceiras, nossa. Veja, por exemplo, um espírito perseguidor. Ele não é que ele queira o nosso mal. Nós éramos colega de zoar, cara, de
de aprontar, nós éramos colegas. Nós saímos para bater em alguém, nós saímos para matar alguém, nós saímos para fazer arrastão. E o cara só tá com saudade de mim. E ele me encontrou e ele quer que eu vá de novo fazer parte daquilo. E ele não está entendendo que eu não quero mais aquilo. Então esse é o processo do esclarecimento, de esclarecer ele que eu não faço mais parte daquela vibração. Então, quando isso ocorrer, os espíritos serão trazidos até nós. Eles não serão puxados para nós, eles serão trazidos. Por quem? Pelos nossos benfeitores espirituais e pelos benfeitores desses irmãos que estão em comunhão vibracional conosco. Então começa um processo. Então toda vez que a gente abre, por exemplo, um evangelho que é o seu relato, automaticamente a espiritualidade é envolvida com a causa maior, que aí é o nosso irmão Ismael, que é o protetor do Brasil, Maria e tantos outros espíritos luminosos, se vinculam a essa corrente de oração, de evangelho, mandam até nossos lares, naquele momento, enfermeiros, técnicos, auxiliares, espíritos de resgate, doutrinadores, esclarecedores, magnetizadores. Ou seja, a nossa casa vira um negócio gigantesco. O nosso espaço vira um negócio gigantesco, que no início vai talvez pegar só nosso quarto, talvez nossa sala, sei lá, mas em pouco tempo vai estar na casa inteira, em poucos meses vai estar no bairro inteiro, em poucos anos vai estar na cidade inteira. Ou seja, isso só se expande, não tem. E, mas então eu vou viver alvo. Não existe alvo. Nós não somos, a gente não pode se pôr na condição de vítimas. Nós temos que nos pôr na condição de trabalhadores. Nós colocamos as luvas, agora a gente tem que ir ao trabalho. Então, esses espíritos que chegarão perto de ti, eles foram muito bem selecionados entre um evangelho e outro evangelho, para que naquela sessão seguinte eles pudessem estar junto de ti, recebendo auxílio, recebendo amparo, recebendo esclarecimento. Talvez vão embora e voltem à vida que tinham antes, mas mais cedo ou mais tarde eles retornarão, e quando retornarem, aí sim serão acolhidos. Então, não se preocupe com quem está ao seu redor. Se preocupe com quem você convida para estar ao seu redor. E nesse caso, eu sempre convido Jesus. Muito bem. Lembrando sempre aquela frase, né, que já é consagrada, assim, uma pequena luz vai dissipar qualquer escuridão, né, por maior que ela seja. Exato. Esse vídeo, então, eu acho que já está com bastante esclarecimentos. Nós vamos encerrar esse e logo, logo a gente volta com mais perguntas.